Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Hoje vamos dar continuidade às nossas lições. Hoje, lição 5, com o tema O Lamento de Jó. De acordo com o nosso estudo de hoje, com base no capítulo 3 de Jó, versículo de 1 ao 26, iremos estudar os 3 tópicos. O primeiro relacionado exatamente ao primeiro lamento de Jó, por que nasci? O segundo, exatamente, é o segundo lamento de Jó, porque eu não nasci morto. E o terceiro é porque eu ainda estou continuando vivo. Queridos, nós estamos aqui com a introdução falando dos 3 amigos de Jó e o seu lamento, a sua indagação, por que eu nasci? E nós temos o dia que Jó amaldiçoou, que é o dia do seu nascimento. É o dia que os seus filhos comemoravam seus aniversários. Então, pereça o dia de aniversário que eu nasci. Aqui é uma referência ao nascimento de Jó. Por isso que os filhos comemoravam seus aniversários, porque cada um no seu dia. Pereça o dia que eu nasci. Uma referência ao aniversário. E nós temos que ele amaldiçoa. Então é diferente amaldiçoar, diferente, ok? De blasfemar. Vamos estudar hoje. E também nós vamos finalizar aqui falando exatamente no contexto da aula extra sobre o Leviatã, esse animal que Jó mencionou. E finalizando de uma vez, após nós comentar sobre o Leviatã, porque isto será ministrado dentro da aula extra, nós temos uma ilustração dentro do sofrimento de Jó, levado para este animal, ok? Na aula extra. Você pode adquirir aqui, ó, no Zap. E aqui vocês observam que esse Leviatã, nós temos uma ilustração profética de um dia tenebroso que vai acontecer sobre toda a face da terra. E estudaremos também mais adiante sobre o aborto, ok? Por quê? Porque Jó, quando ele está dentro da sua perspectiva humana, frustrado, e ele diz o seguinte: pereça o dia que eu nasci. Ele sabia que havia possibilidade de aborto, porque é comum em todas as eras pessoas, mulheres, terem seus filhos abortados por causa das complicações da gravidez. Então, conforme o nosso comentarista, ele diz que Jó, ele desejou o quê? Um natimorto, que é exatamente a morte de um feto após 5 meses de gestação de uma grávida, ok? De acordo com o versículo 16 da nossa leitura bíblica, o aborto oculto, que é exatamente o período que o feto morre, que a criança não vem à luz, e aqui está se referindo ao aborto espontâneo. Ele não está defendendo o aborto, mas mostrando as complicações que uma grávida pode ter na sua gestação, ok? Vamos para o nosso comentário de hoje, falando deste assunto. Veja, meus queridos, a lição ela começa no capítulo 2 de Jó, onde os 3 amigos de Jó são novos personagens que nós estamos inserindo, estudando dentro do assunto. Quando eles chegam para participar dentro da saga e trazem consigo doutrinas, ensinamentos que são distintas entre si. Então a gente percebe que é a partir daí que nós observamos os seus conselhos, conhecemos a sua filosofia, a sua teologia, tudo isto naqueles dias. Então é através do significado de cada nome dos amigos de Jó que nós vamos conhecer as suas tendências,
Jó, capítulo 2, verso 1. E 3 amigos de Jó vieram para visitar. Elifaz, que quer dizer, Deus é a sua força. Bildade, que quer dizer, velha amizade. Zofar, gorjeador. E todos eles vieram para condoer-se, a fim de tentá-lo consolar. Agora veja no versículo 12. Mas quando levantaram os seus olhos, de longe, não reconheceram a Jó. Então baixaram-se a cabeça, rasgaram as suas estolas e espalharam pó sobre a sua cabeça. Levantaram a voz e choraram. Aqui nós observamos que eles perceberam o estado como Jó se encontrava. E assim, esses amigos se sentiram realmente frustrados ao primeiro modelo à sua vista. Por quê? Porque o estado de Jó estava de uma tal forma que os seus amigos, ao se aproximarem, eles não sentiram-se bem pelo fato de estarem vestidos diante de um homem nu. Por causa da sua enfermidade, ele estava com a sua nudez expostas. Uma nudez miserável. Então, eles mostraram como a sabedoria antiga, conhecida na ética, mostra como realmente tem consolo diante da arte da compaixão. Amém? Então, tudo isso nós observamos que ele se aproxima e vai exatamente participar como da sua morte, entre aspas, e da sua humilhação. Estiveram sentados com ele, versículo 13, capítulo 2 de Jó. E a terra por 7 dias e 7 noites, e nenhum deles se dirigiu à palavra, porque viram que a sua dor era muito grande. Então, nós vamos perceber, de acordo com a saída da mulher de Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. Aparece agora os mensageiros, os seus amigos, que o espírito que atuava sobre a mulher de Jó atuará sobre os seus amigos. É terrível o que nós vamos ver. Veja, capítulo 3 é onde começa a nossa leitura bíblica e o nosso estudo da lição de número 5, ok? Depois destas coisas, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Então, qual é verdadeiramente a diferença entre blasfemar e amaldiçoar o dia da sua vida? Então, por meio destas palavras, Jó está revelando o ambiente do Seol, do Hades, o lugar dos mortos, onde ia tanto ímpios como justos antes da morte de Jesus. Então é por meio destas palavras que nós podemos considerar que todos que têm a mesma oportunidade, elas podem triunfar e podem viver. Não é porque nasceu pobre, mas ela tem oportunidade para triunfar. Amém? Veja, versículo de número 2. Falando, Jó disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se anunciou foi concebido um varão. Pereça o dia que eu nasci. O que é um aborto? Jó, através das suas palavras, mostra como são as circunstâncias de quem é um abortado. Então, primeiro, aquele dia não existe para quem é abortado. O dia não existe para quem é abortado. E Jó, ele desejava este dia por causa das suas aflições. Veja, a situação de um abortado é a situação de uma pessoa inexistente. Nesse período de aborto, o gênero, macho ou fêmea, não importa.
quando se trata de um aborto, porque Jó está frustrado. Jó capítulo 3, versículo 4, seja aquele dia de trevas, que Deus não pergunte por ele nas alturas e nem resplandeça sobre ele a luz. Então aqui ele tem uma pergunta. Um dia pelo qual não se pode fazer dentro desse dia, conforme diz, seja aquele dia trevas, que Deus não pergunte. Então é um dia que não se pode perguntar, amém? É um dia em que não nasce a luz, porque diz, nem resplandeça sobre ele a luz. Veja, as densas trevas se apoderam da sua noite, e não lhe seja agregado os dias do ano, nem entre na contagem dos meses. Aqui nós observamos o seguinte, aquele dia ou noite que tem trevas e sombra de morte, a névoa o domina, aquele dia que não é agregado ao calendário e nem é esperado para ser festejado. Jó já não desejava mais que fosse nascido, viesse à luz. O bebê, para ele, era necessário, isso dentro da concepção dele, da vida cheia de sofrimento. Ele não desejou mais viver. Ele voltou lá para o seu ventre e disse, deveria acontecer um aborto natural, um aborto espontâneo, e que esse bebê não viesse à luz, para que não experimentasse o sofrimento grande que eu estou passando. Então, pereça o dia que eu nasci, este dia que vem à luz. Então, veja, aquele dia não tem noite, tem trevas e sombra, e tem morte. A névoa domina, aquele dia não é agregado ao calendário e nem é esperado para ser festejado. Quem é abortado, ele não tem dias para ser contado. Ele entra no inexistente. Não há calendário, não há anos para ser contados os seus dias. Não há aniversários. Pereça o dia que eu nasci. Muito sofrimento. Veja, e aquela noite seja estéril. Aquela noite está se referindo exatamente aqui, quando ele disse, aquela noite seja estéril, que não haja concepção, que não haja o fruto do bebê. Está dizendo, aquela noite seja estéril por causa da morte prematura da semente fecundada. Não haja quem comemore este dia, e nela não haja canção de júbilo. Nós estamos estudando a lição de número 5, o lamento de Jó. Por isso que a aula é para se lamentar. Não tem como se alegrar conforme diz o texto. Chorai com os que choram. É momento de a gente ver a tristeza de Jó. Veja, versículo 9, capítulo 3. Ok? Aqui mostra dia sem estrela, dia de decepção, dia de trevas e dia de eterna frustração sem esperança. Veja, versículo 8, amaldiçoem-nos, ou seja, amaldiçoem-na, os que amaldiçoam o dia, e os que estão prontos para despertar o Leviatã. Então, esta palavra Leviatã, bicho marinho, nós vamos estudar na aula extra. Você pode entrar em contato conosco no nosso zap. Então, veja,
Presta atenção. Que o poder da maldição seja sobre este dia. Veja de que é capaz aquele que amaldiçoa. Ele é capaz de despertar o Leviatã. Presta atenção. Isso aqui é uma figura que Jó utiliza no seu texto para mostrar o dia de lamento que ele está passando. Esse dia é um dia figurado. Não é um dia de 24 horas. Amém? Veja, o dia da covardia, de medo, de enfrentar a miséria do mundo. Então, perdendo-se a oportunidade de triunfar neste mundo. Isto é o versículo 10, quando fala que ele fechou as portas do seio da minha mãe, ok? Ocultando assim da miséria dos meus olhos. Verso 11, porque eu não morri desde o útero. Por que eu não morri desde o útero? Por que eu fui concebido? Por que eu não fui um abortado? Por que eu não nasci sem ver a luz? Ele desejava este dia sem a luz. É o dia da inexistência. Porque o dia da luz é o dia da concepção e da vida. Jó está vivendo seu lamento. Porque não morri desde o útero. Versículo 11. Porque não nasci para logo expirar. Por que eu não nasci? E após o nascimento, eu não morri. Por que eu não nasci abortado? Veja que o poder da vida, o aborto, é a morte antecipada. E a morte no nascimento é assassino de propósito. Mas Jó nos mostra que o poder da vida é maior. Amém? Veja, versículo 12. Porque achei joelhos que me aconselhasse, e porque houve seios que me amamentassem. Este é o poder da vida. O acolhimento para a alimentação são dois direitos de quem chega à luz, os quais interferem contra a obra da morte. Veja, porque achei joelhos que me acolhessem. Está falando exatamente do colo. E porque houve seios que me amamentassem. Versículo 13. Porque jazeria tranquilo. Porque jazeria tranquilo. E eu agora estaria dormindo e em repouso. Agora ele está mostrando um terceiro estágio. É o estágio da vida da alma. Por quê? Porque o primeiro é da concepção. O segundo, a morte. E o terceiro, a morada dos mortos. Primeiro, concepção, depois a morte e o estágio para onde vão os mortos. Jó mostrava como vive a alma de uma pessoa depois da morte. Tranquilidade, sendo justo, sendo a pessoa, dentro do conhecimento bíblico, uma pessoa que está na sua inocência, não tem condenação. Jesus disse, deixai que as criancinhas venham a mim. Então, ele diz o seguinte, estaria tranquilo em relação a este mundo. Ele está falando de uma pessoa que parte, ok? Lá, pelo aborto. Está falando disto. Por quê? Porque ele jazeria tranquilo e eu agora estaria dormindo em repouso. Ele está falando da tranquilidade em relação ao mundo que dorme.
Ele está falando do repouso das labutas da vida humana. Lá vem mais. Ele está falando da alma, isto é, a alma que existe mesmo habitando no feto. Amém? Glória a Deus. Por isso que o aborto premeditado é crime, é pecado, porque já existe a alma no feto. Ele está falando de um lugar onde a linhagem real não faz diferença entre almas que estão ali. O livro de Jó é tremendo, irmãos. Ele está falando da inexistência para o mundo físico, não para o mundo espiritual de fato. Então, como um aborto oculto, versículo 16, eu não existiria como os fetos que nunca viram a luz. Aí veja, verso 17, ali, no Hades, no Seol, os ímpios deixam de perturbar. Ali, no Seol, no Hades, repousa os exaltos do corpo. Ele está mostrando o Seol, para onde vão os homens antes da morte de Cristo. Ele está mostrando a impiedade e o labor que não tem poder. Então, as almas dos ímpios no Hades, elas continuam fazendo terror nem piedade. Elas não continuam fazendo terror e nem piedade. Agora veja, versículo 18. Ali os cativos gozam juntamente tranquilidade, sem ouvir a voz dos seus opressores. Porque quando Jesus falou do rico e do Lázaro, Lucas 16, ele disse que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico atormentado. Embora houvesse um grande abismo entre os dois, mas eram lugares opostos entre si, seio de Abraão e lugar de tormentos. Embora ali, no Hades, no lugar dos mortos, antes de Cristo, havia o seio de Abraão e também o lugar de tormentos. Veja, pequenos e grandes estão ali. É forte ou não é? Versículo 19. Ali estão pequenos e grandes. Por isso que esses pequenos e grandes vão aparecer lá no Apocalipse. Igualmente, o servo está livre do seu Senhor. É muito maravilhoso quando nós estamos estudando o livro de Jó, porque ele é forte em tipologia, que fala da condição de homens, tanto justos como os injustos, que habitavam no seio da terra, lá quando Cristo morreu e desceu às partes mais baixas da terra, onde ele pregou os espíritos em prisão, no Seol, aonde ele fala, se compararmos, certo? Dentro desse texto de Jó 3:19, que fala de pequenos e grandes que estão ali, então ele está mostrando a condição dos mortos. Agora veja, hoje nós estamos em quem? Hoje nós estamos em Cristo. Mas diz a Bíblia que nós estamos mortos para vivermos. Mas nós estamos no corpo de Cristo. É como se o corpo de Cristo fosse o lugar hoje onde habitassem os mortos em Cristo. Isso aqui é tão profundo, meus irmãos, que muitos não entendem e pode até dizer, como é que nós estamos mortos? Mortos para o pecado, mas estamos no corpo de Cristo, porque vamos viver segundo Deus, para que ressuscitamos segundo Ele, para que entremos no céu segundo Ele. Então, nós estamos no corpo de Cristo, é o nosso atual Seol, o nosso atual seio de Abraão. Isto é tremendo, é forte. Então, o justo vive a condição do justo no seio de Abraão, que é o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então veja, por que se dá a luz ao miserável e a vida ao amargurado de alma?
versículo 20, capítulo 3. Aqui está mostrando por que nasce o miserável. A resposta é esta: mesmo que um homem nasça em um estado de miséria, certo? Pode transformar o seu estado através de oportunidades que ele tem, que lhe são lhe oferecidas enquanto tem vida, pois a vida não poderia ser dada apenas aos abastardos, ok? Pois não são prósperos e eles não triunfam, mas todos aqueles que encontram o favor de Deus, este tem herança. Glória a Deus. Então, os fracos e suicidas, estes sim são os piores do que um abortado. Amém? Estão entendendo agora a mensagem? Os fracos e os suicidas, eles são piores do que um abortado. Então, somente os perdedores procuram sepultura para descansar. Estes são os suicidas, pois eles descansam em relação ao corpo, mas eles sofrerão eternamente em relação à alma e o corpo. Por quê? A aula está forte. Porque para o varão justo, os caminhos aparentes se fecham, mas as saídas da vida não permanecerão eternamente fechadas. A condição do sofrimento do justo será sempre recompensada. A condição do justo será sempre recompensada. Porque antes do meu alimento, vêm os suspiros. Glória a Deus. Isto é a recompensa de um justo, porque o alimento, glória a Deus, vem, antes do alimento, vem os meus suspiros. Pois eu temia, e o que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Então, o medo, ele é semelhante ao temor carnal. Aquele temor da carne, que é diferente do temor de Deus, a Deus. Porque o temor carnal é semelhante ao medo que é tão criativo quanto a fé. A fé, ela é criativa para o bem, o medo para o mal. Mas esta é a diferença que nós estamos mostrando entre o medo em relação à carne e a fé. O que nós observamos é que o medo, ele é criativo para o mal. E devemos nós temer antes a Deus do que o mal, quando nós temos a fé. Quem teme a Deus, ama. E quem ama a Deus, lança fora o medo. Então façamos isto. Veja, concluindo a aula, Jó 3:26. O medo conduz o homem a um estado de vulnerabilidade. Nem seguro, nem sossegado, nem descansado. Esta condição de medo, ela é fértil para as setas que voam de dia e para a mortandade que assola, para as palavras negativas inimigas. Devemos fechar as portas e lançar fora o medo. Por quê? Porque o medo abre a porta para destruição. Jó 3:26. Não me sentia seguro, nem sossegado, nem em repouso. Veio sobre mim a tribulação. Então vamos nós para a nossa aula extra. Vamos lá para o zap 85991281260. O investimento, você quem diz. Abençoe este canal e seja mais abençoado. As aulas extras estão imperdíveis. Participe você também. Será uma grande bênção estar estudando junto. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, lição de número 6. Amém.